Bem-vindo ao Método Jardins de Cerâmica. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que está aqui comigo, confiando no meu trabalho. Fazer um curso foi reunir 13 anos de conhecimento num compilado de informações que servem para diminuir o caminho de vocês e para te trazer bastante malícia em relação aos processos. Nós vamos começar pelo módulo 1, que é o módulo teórico. A primeira aula é de introdução, que é essa aula. A segunda é o que é cerâmica e o que fazer com ela. Então, vou explicar direitinho o que é cerâmica e quais são as áreas de atuação. A apresentação das técnicas de modelagem é a aula 3. Nessa aula eu vou mostrar diferentes técnicas de modelagem e como você pode utilizar elas, para que tipo de peça. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês como pesquisar isso. Na aula 4, vamos falar de controle de umidade, e essa é talvez a aula chave desse curso. Na aula 5, vamos falar de queimas, quais são os tipos de forno, quais são os tipos de queimas, queimas que a gente usa hoje em dia, as queimas antigas. O módulo 2 é o módulo prático, é o módulo da prática de modelagem. Então, vamos começar falando sobre a argila, como que você escolhe a sua argila, a argila correta para o projeto correto. Aula 7 já é ensinando a sovar, primeiro o processo para se fazer uma peça. Aula 8, vamos trabalhar, eu vou criar uma peça para vocês de pinch pot e cobrinha. Na aula 9, vamos trabalhar a técnica de placa, também vou criar peças com placas, mostrar diferentes tipos de moldes que vocês podem usar. E a técnica 10 é a técnica de secagem. Aqui a gente também vai tratar de controle de umidade focado na secagem. Secagem da peça é muito importante. A gente não cuida dessa secagem, a gente se decepciona com trincas, emborcamentos, essas coisas. Módulo 3 é o módulo de esmaltação. Então vamos trabalhar o que são os esmaltes cerâmicos. A gente pouco se fala para os iniciantes o que tem num esmalte. Então aqui não é que a gente vai trabalhar a formulação de esmalte. A formulação de esmalte é um outro universo para você estudar se você quiser. Não é obrigatório, mas tem como você estudar a formulação de esmalte. Então aqui na aula 11 não é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é trabalhar, estudar o que contém, o que tem nesses esmaltes, para você saber com o que você está trabalhando. Na aula 12, vamos trabalhar o preparo do esmalte. Como que prepara, qual a densidade ideal, certo? E na aula 13, as técnicas de aplicação. Aula 14, testes de esmalte. Então, vou falar sobre o sistema de teste de esmalte e sobre a importância dele. Ensinar você a sempre ter isso em mente, de testar seus esmaltes. Aula 16, prática de esmaltação. Vou mostrar esmaltando aquelas peças que eu fiz na modelagem. E a aula 17, que é a nossa última aula do curso, nós vamos trabalhar análise de resultados. Então, todas as peças que eu fiz para mostrar para vocês, nós vamos analisar como que elas ficaram, se tiver algum defeito, por que teve esse defeito, se tiver tudo bem, tá tudo bem. Então, vamos para a introdução. Uma coisa que eu falo, tenha um caderninho. Eu tenho vários, ó. Esse e mais um monte ali na gaveta. Esses caderninhos são uma bagunça. São, mas tem tudo que eu preciso aqui. Tem croquis de peça, tem anotação de encomenda, como que eu fiz essa encomenda do fulano de tal, em tal data, quanto de argila que eu usei, qual esmalte que eu usei,
as medidas das peças. Então, é muito importante anotar sobre cada peça que você vai fazer. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas no início é legal fazer isso porque você vai ter uma noção. Vamos supor, eu fiz uma caneca. Eu usei 400 gramas de argila para fazer essa caneca. Ela ficou, depois da queima, com tantos centímetros de altura, tantos centímetros de diâmetro. Se você anota isso, você vai ter a referência de quanto de argila que pode ser usado, para fazer uma caneca parecida com aquela, qual a altura que você produziu e qual a altura que ela ficou depois da queima, porque ela retrai na queima, nós vamos falar bastante de retração. Que mais? O esmalte que você usou. Eu usei o esmalte Pérola Azul, por exemplo. E eu usei ele eu usei ele pronto no pincel, porque tem como você comprar esmalte pronto, por exemplo. Não, eu usei ele com uma densidade tal e com técnica tal. Se você faz isso no início, você não fica desorientado. Então, tenha seu caderninho, inclusive para anotar tudo o que eu estou falando aqui. Anote, pausa, anota, porque depois você vai precisar dessas informações para você estudar mais sobre elas. Então, o que o método Jardins de Cerâmica visa promover? Eu quero que você tenha um entendimento real do material. Você saiba como que é o comportamento desse material, que você entenda por que trinca, por que emborca. Então, também o esmalte, por que escorre, por que ficou mais ou menos a aplicação. Então, entender o material. Logo, a leitura dos processos e dos erros. Pensamento crítico na cerâmica. Então, eu quero que você desenvolva esse pensamento crítico, essa malícia. Eu uso muito essa palavra malícia, porque a cerâmica é sobre pensar. E é um pensamento simples, que se você entende ele, seu trabalho muda. Então, eu quero que você tenha autonomia para decidir, não só repetir, eu quero fazer uma caneca, eu vou copiar essa aqui do Pinterest. Não, eu quero que você aprenda a criar do seu jeito. Esse curso te dá base para conduzir seus estudos daqui para frente. Então, é um curso denso, é um curso muito informativo. Você pode ficar cansado na parte teórica, mas é um conhecimento para você levar para a vida e que não é um conhecimento assim que você precisa se aprofundar agora. Tem muita coisa que eu vou falar que é para você saber que existe, tá? Então não se assuste com as informações. Muita coisa para você anotar no seu caderninho, para você saber que aquilo existe e na hora certa você pode estudar aquilo. E não ficar descobrindo as coisas básicas aos poucos. Eu quero te dar a base técnica para produção produção utilitária segura. Pouco se fala sobre a toxicidade dos esmaltes. E eu vou te ensinar a fazer isso de forma segura para você ficar com a sua consciência limpa e vender seus esmaltes com a consciência limpa de que é seguro, que você não vai prejudicar ninguém. Desenvolver a capacidade de diagnosticar problemas técnicos com método, não com chute. Tipo, eu acho que isso aqui foi por causa disso. Não, você vai ter certeza. Ou você vai se desenvolver e ter base para você ter essa certeza. Então, não é que... O que eu gosto de falar? É que aqui eu te dou muita informação. O seu desenvolvimento vai depender do que você faz com essa informação. Quanto mais você produzir, mais tudo isso que eu estou te ensinando vai fazer sentido, mais você vai se aprimorar. Então, produza muito. Se conseguir, produza todo dia, uma pecinha que seja por dia, para você se desenvolver. Para quem quer esse curso? Para quem quer começar do zero, ótimo, vamos começar direito.
Para quem já produz, mas não tem muito controle, quer aprimorar, quer melhorar. Para quem busca se profissionalizar também. Quem está em transição de carreira, Mari, eu sou arquiteta, mas eu estou meio assim, estou querendo aprender outra coisa, eu gosto da cerâmica porque é interessante, quero fazer uma transição de carreira. Então, esse curso é para você também, até para você ver se é isso mesmo que você quer. Quer entender o que está fazendo, quer reduzir perdas, quer aprimorar a modelagem e esmaltação e quer ter um método de trabalho. Então, essa foi a nossa aula 1 e eu te vejo na aula 2. Beijo.